a tecnologia que permite esse tipo de encontro, né, virtual, em que várias pessoas de vários lugares participem, lugares diferentes. Normalmente a jornada presencial também tem gente que vem de muitos lugares e tem gente que não consegue participar porque está distante e não conseguiu, né, não tem grana para passagem e tal. Então, vamos começar essa experiência nova. É possível que a gente volte a fazer isso mesmo sem pandemia, né? Talvez a gente faça, nós estamos avaliando ainda, mas talvez a gente faça uma jornada presencial e depois uma jornada virtual. A gente vai mesclando essas experiências. E nós temos o nosso colóquio mensal do Observatório de História em Quadrinhos, que também está sendo feito online. E normalmente a gente faz lá na ECA USP, né, todo início de mês, e a gente está fazendo online e tem tido bastante participação. Essa nossa Cyber Jornadas é uma forma de resistência nesse momento, em vários sentidos, né? E a gente vai tentar fazer o melhor possível. Obrigado a todos, os que vão apresentar, os que vão assistir. Tá? E agora o Paulo vai passar as informações para todos vocês. Obrigado, Roberto. Só algumas informações só de coordenação, na verdade, né? Primeiro, é uma mudança. O professor Selby Pegoraro, que ia fazer a arguição de vocês, o debate, né? Ele teve um problema básico, assim, faltou força na rua dele por conta disso, né? A gente tinha um plano B, o plano B, tentando cobrir se houvesse algum problema, então o professor Roberto Elísio, que fez a abertura, também vai fazer o debate, tá? Acho que não há nenhum problema nesse sentido. Segunda observação, a gente já está aprendendo todos a esses tempos novos de lives e coisas do tipo, tem uma espécie de tutorial, eu só vou repetir o tutorial que a gente já aprendeu, né? Enquanto um está falando, essa pessoa que está falando põe a imagem, põe o som. Todos os outros tiram a imagem e tiram o som, né? Eu vou também fazer isso e vou interferir somente em 2 momentos. Eu vou fazer o controle do tempo, então são 15 minutos. Gosto de dizer sempre que são até 15 minutos de apresentação, né? Eu vou avisar faltando 5 e faltando 2, ok? E aí a gente vai se controlando para tentar respeitar o tempo. Segunda observação, se houver necessidade de alguma coisa, cair conexão, aí eu entro, faço alguma intervenção, mas a ideia é que eu não fale, meio só fale quem é o próximo e por aí vai, tá bom? Depois a gente faz o debate coletivo. No debate eu dou novas orientações, como é que todos podem participar, todos podem perguntar, vamos usar o chat, não vamos? Quantas perguntas? Vamos tentar botar um limite de tempo de resposta? Essas coisas a gente conversa depois, tudo bem? Eu sei que a maioria já testou os vídeos, acho que só faltou, na verdade, a Michelle e o Elbert, mas aí a gente vai se equacionando, tudo bem? Pela ordem que está na programação, a gente vai seguir a mesma, então é o Klaus, depois a Maiara, Camila e a Natália, depois o Gustavo e a Emanuele, que vão dar um show com 2 câmeras, depois o Jamison e o José Arley, depois o Elbert e a Michelle, são 5 trabalhos, a gente tem até 15 minutos cada um, e depois a gente começa a arguição. Alguma dúvida? Vambora? Vambora não, vamos começar, né? Klaus, então eu peço que você comece, eu vou tirar o meu vídeo, e vou tirar o meu. E começo a contar a partir do momento que você falar oi. Oi. Então, gente, muito obrigado por me assistir, né? Eu vou participar aqui da jornada. Eu já queria passar uma desculpa prévia. Essa é a primeira apresentação que eu faço depois de concluir o mestrado, então eu estou tentando mudar um pouco minha pesquisa. Eu estou com algumas dificuldades, estou tentando achar o que eu vou pesquisar para um possível doutorado. Então, eu espero que, enfim, que eu possa tanto contribuir um pouco com vocês contribuírem um pouco comigo, mas eu vou começar uma apresentação que eu nunca fiz ainda, então é a primeira vez que eu faço uma apresentação com esse modelo de estudo, tá? Então eu já passo essa desculpa antecipada para vocês. Desculpa se der algum problema, mas vamos começar, né?
Tá, o meu trabalho eu chamei de Como os Brasileiros Têm Compartilhado Tiras no Instagram. Meu nome é Klaus Gambarini, né? Eu acabei de concluir o mestrado no programa de pós-graduação em letras pela Unifesp, e eu vou falar um pouco com vocês hoje sobre suporte, né? Que é uma das vertentes que eu estudei no meu mestrado e que eu pretendo seguir estudando também. O objetivo com esse trabalho é de compreender como o formato de um suporte é importante para a publicação de tiras feitas por artistas brasileiros na rede social Instagram. Esse foi o recorte que eu fiz. É claro que eu pretendo estudar os artistas brasileiros para compreender os artistas de forma geral. Para a fundamentação teórica, eu estou estudando o suporte de acordo com o professor Távora, e para a linguagem dos quadrinhos eu usei os trabalhos para esse pequeno recorte de Grostin e de Ramos. Primeiro eu queria falar um pouco, de fato, sobre o Instagram, né, o porquê do Instagram. O Instituto Data Reportal fez uma pesquisa e em 2020 analisou que o Instagram é a quarta maior rede social em uso aqui no Brasil. O nosso país tem 140 milhões de usuários em redes ativas nas redes sociais, e desses 140 milhões, 71% possuem uma conta no Instagram. Então, daí a relevância da ferramenta, que inclusive ela é uma ferramenta de compartilhamento de imagens e vídeos, muito mais do que de textos escritos, como, por exemplo, a rede social Twitter e o Facebook. Por isso eu acho que o Instagram é relevante, por conta das imagens. No Instagram, hoje, a gente tem três tamanhos, na verdade, de publicação, né, que é um tamanho quadrado de 600 por 600 pixels, de 600 por 315 e de 600 por 750. Os artistas, ou enfim, qualquer usuário, na verdade, pode publicar só uma foto, eles podem publicar em uns layouts pré-montados que a própria rede social permite, né, que dispõe, ou até 10 fotos em uma espécie de carrossel, que você passa da primeira para a segunda para a terceira foto. E aí eu estou tentando entender como que os artistas estão usando essas ferramentas para publicar suas obras lá, tiras, enfim. Para entender um pouco o suporte, eu peguei Távora, né, que ele diz que a categoria suporte, e eu vou ler para vocês o que ele fala, se refere ao modo de existência em que a linguagem assume devido ao material sociotécnico responsável por seu registro, que é a inscrição, e consequentemente pelo acesso. De forma rápida, o que significa isso? O suporte, as categorias do suporte, elas vão ser analisadas quanto à inscrição e o acesso. O que significa? Num papel, por exemplo, onde você faz o registro, é o mesmo lugar que você vai acessar. Então, eu escrevi num papel, eu vou acessar naquele mesmo papel. No computador, na internet, isso é muito diferente, porque eu registro no meu computador, eu publico na internet em um site, por exemplo, ou no Instagram, que é o caso que a gente está estudando, o acesso vai ser por meio de um outro celular, por meio de um outro computador. Então, isso tudo influencia na hora que a gente estuda suporte, tá bom? E quanto às linguagens de HQ, eu peguei um pouco de Grostin, que ele fala que quem rege a orientação de leitura de uma história em quadrinho é o layout, devido a como o orientador do plano de leitura. E isso vai ser importante para as tiras que a gente vai ver já já. Outra coisa importante é o hiato, que o autor chama de vazio intericônico, que ele fala que é muito importante na hora da fluidez de uma narrativa. Desculpa, gente, eu me atrapalhei um pouco, porque tem um negócio do Google Meet ficar aparecendo na tela aqui e eu acabei não conseguindo ler direito, mas vou seguir. Opa. E aí, para a linguagem de HQ também, de acordo com Ramos, a internet permite que as tiras sejam apresentadas com diagramações diversas, com flexibilização nos formatos e tamanhos. Por que isso é importante? Porque as tiras, elas meio que são convencionadas, lógico, não é talhado na pedra, mas quando a gente pensa em tira, a gente pensa naqueles formatos ou verticais, como no caso dos quadrinhos da Turma da Mônica, que aparece na última página, ou horizontais, como aparecem nos jornais. Então a gente tem uma fórmula de tira meio pré-concebida. Mas a internet permite com que tenha outros tipos de diagramação, porque no papel vai muito de onde aquilo vai ser publicado, tem uma questão editorial por trás, um contexto de produção, e a internet tem um pouco mais de liberdade, vamos dizer assim. Eu vou fazer duas análises hoje, né, de dois quadrinhos que eu achei que são um pouco diferentes. Eu vou pegar uma tira do Paulo Moreira, tá aqui a arroba dele, né, eu deixei na tela, e a do Carlos Ruas, que é do autor de Um Sábado Qualquer, tá?
O que eu fiz aqui? Só para explicar também, eu fiz um print da minha tela do Instagram para mostrar como é que ela é publicada, né? Essa tira, ela tem esse formato, ó, aqui em cima está escrito Instagram, aí tem aqui Paulo Moreira, tá o nome do autor, né, na rede social, o perfil dele, vem a tira e aí depois outras informações, como quem curtiu, esse tipo de coisa. Só para mostrar como é que é a tela. Eu tentei, enfim, fazer com que parecesse uma tela de celular para vocês. E aí aqui é a tira de fato. Na primeira tira, uma pomba tá falando com a outra, fala, Gil, por que atravessas a rua andando? És burro, somos aves, nós vamos voando. E aí lá embaixo vai aparecer a pomba Gil, né, olhando de volta e enfim, seguindo. O que acontece? Segundo Ramos, essa tira ela possui uma configuração de tira dupla, né, ou de 2 andares, como a gente viu lá em cima. Elas são dois quadros em cima, 2 quadros embaixo. É bastante diferente das tiras convencionais que a gente vê em jornal, por exemplo. Né? O ritmo de leitura é imposto por um layout que permite ao leitor correr os olhos por toda a cena, identificar a ordem de leitura e se ambientar a tira antes de ler quadro por quadro. O que isso quer dizer? A gente viu a tira, a gente viu ela inteira, a gente tem a orientação de leitura já adequada naquele formato de Z, né, que a gente vê as de cima, depois as de baixo, da esquerda para a direita. Então a gente já olha a tira, a gente já sabe a orientação de leitura completa dela. Assim, quando o layout segue a divisão canônica entre as tiras devidamente apartadas, a leitura da história em quadrinhos segue como um ritmo natural, uma respiração suscitada por seu dispositivo discreto de enunciação, escalonado e tubular, de acordo com Grosjean. É diferente do que acontece aqui, por exemplo, na tira de Um Sábado Qualquer. Essa também eu fiz a mesma coisa que na tira anterior, eu tentei deixar como que é num celular, e aí o personagem tá falando com outro personagem, um personagem humano, né, tá falando com o personagem Deus. E essa quando a gente chega nessa publicação no Instagram, ela aparece dessa forma. O destaque vai para esse 1/4 que está aqui em cima. O que indica? É a primeira imagem de 4 imagens que o autor publicou nessa publicação só, tá bom? Por que isso é importante? A gente já vai ver. Porque é o seguinte, essas 4 imagens foram publicadas dessa forma. É a 1/4, a 2/4, a 3/4 e a 4/4. Percebe que as 3 primeiras, elas são como se fossem quadros, e a última é a tira completa, certo? Ela até é meio difícil de ler, né? Por isso eu até ampliei aqui, só para vocês verem que de fato é a mesma tira, tá? O que acontece? Aqui a gente corre, vai ver um quadro, depois outro quadro, depois o outro quadro. No último, a gente tem a tira completa, já com os requadros, com a assinatura do autor. Ela parece mais uma tira que as pessoas estão habituadas nas mídias tradicionais, como o jornal e as próprias, enfim, livros, histórias em quadrinho publicadas em outras mídias de papel, né? O que acontece? Não há possibilidade, nesse começo, da gente verificar a tira completa. A gente vê o primeiro quadro e a gente tem que correr para conseguir entender qual é o ritmo narrativo e tudo mais. Isso é modificado, o ritmo de leitura muda quando é publicada dessa forma. Não estou fazendo juízo de valor, é um fato que muda o ritmo, porque a gente não tem aquela análise, aquela orientação de leitura que vai permitir ao leitor entender como é que é, se tem alguma pausa, se vai ter, enfim, algum quadro diferente que vai eclodir no humor final, enfim. E nas minhas considerações finais, lembrando que é um começo de estudo isso que eu estou fazendo, eu já estudei suporte, mas eu estou tentando entender como é que eu posso, enfim, seguir nesse estudo de suporte hoje com as redes sociais. Então essas são as minhas considerações finais, mas é como se fossem quase parciais, tá? É possível perceber que há mais de uma forma de publicar tiras no Instagram, e isso influencia na leitura. O tamanho das imagens, dos textos escritos e a alteração na composição, como requadro, impactam nos hiatos, que ditam o ritmo narrativo. Notamos que os formatos disponíveis permitem ao artista pensar em mais de uma forma de publicação. Então, o que acontece? É claro que esses foram 2 exemplos que eu peguei, eu não queria deixar isso muito extenso, mas existem várias outras formas de publicação, tem tiras em grade de 9 quadros, tem tiras até que eu vi já com mais do que 9 quadros, existem uma série de formas que as pessoas estão encontrando para publicar histórias em quadrinhos, inclusive em formatos retangulares, ou horizontais ou verticais. O que a gente viu aqui foram só os quadrados. E, obviamente, isso é um estudo, é um recorte que a gente está fazendo do ano de 2020.
porque daqui 2, 3 anos existe a possibilidade, claro, da plataforma dar mais opções para os artistas publicarem e isso ficar menos engessado do que é hoje, tá bom? Então é um recorte de tempo e de ferramenta, claro. Essas foram as minhas referências bibliográficas, tá bom? Eu não deixei os links e os nomes dos artistas lá na hora que eu fiz os prints, porque tinha a arroba deles. Então, enfim, eu achei que não fosse necessário, mas de qualquer forma as referências estão aqui, tá? Do Paulo Moreira, essa arroba dele, esse é do Carlos, aqui são os livros que eu usei, enfim, a pesquisa do digital. E, bom, é isso, eu espero que, enfim, a gente continue a discussão já já. Ô, Klaus, eu só não te cortei porque nos 9 minutos e 59 você começou as considerações finais, então eu não quis te atrapalhar, tá? Só Não por tem isso que eu não problema. te falei do tempo. Obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. Se puder tirar a tela, por favor, e aí eu já vou pedir para Maiara, Camila e Natália, ou Maiara ou Camila ou Natália, colocarem as telas delas para a gente poder ver. Klaus, você tira a sua tela, por favor? Obrigado. Maiara, é você que vai pôr? Isso, eu vou colocar. Já podemos. Deixa eu pedir um favor para todos, eu esqueci. Só para a gente ter uma ideia assim, de onde a gente está falando, né? Que no começo da exposição vocês digam de onde vocês estão falando, se possível a universidade, só para a gente ter essa ideia. Eu sei que o Klaus ele já se apresentou, só faltou dizer que ele está falando do ABC Paulista, eu acho. A Maiara, vocês puderem falar, e os outros também, seria legal, tá bom? Boa apresentação. Eu te aviso com 5, com 2, o esquema de sempre, tá? Tá, muito obrigada, Paulo. Gente, boa tarde, né? Eu sou a Maiara, fazendo a apresentação, né? Atualmente eu sou professora no IFRJ, no campus de Resende. Eu estava falando mais cedo com o Paulo que Resende é a última cidade do Rio antes de chegar em São Paulo, né? Eu estou aqui falando hoje a respeito de um projeto de iniciação científica que eu tenho conduzido em Resende desde o ano passado, e eu vou apresentar junto com as minhas bolsistas, a Camila e a Natália, que também são alunas do IFRJ de Resende, e são bolsistas FATERJ, né? Então, eu vou só fazer uma contextualização breve, e hoje quem vai brilhar mesmo são as meninas, tá bom? A nossa apresentação chama-se Existe uma Estética dos Quadrinhos de Rede Social? Investigando os quadrinhos brasileiros de Instagram. Então, acho que a gente vai dialogar muito com o que o Klaus falou. Ele foi falando e eu estava assim, nossa senhora, tem tudo a ver com o que a gente está pesquisando. Então, é legal ver que a gente está indo para o mesmo caminho, ou seja, faz sentido, né? Tem mais gente tendo as mesmas ideias. Então, gente, sobre o projeto, né, a gente chama ele informalmente de Instacomics. Ele chama-se um projeto de pré-iniciação científica porque a bolsa da FAPERJ, né, ela é dita como uma bolsa de pré-iniciação científica, porque ela é voltada para jovens menores de 18 anos ainda, né? Nós começamos, que nem eu falei, em 2019. Já tivemos também pelo projeto a passagem de alguns voluntários, né? Eu vi que a Vitória está aqui hoje, ela foi uma das alunas que já participou do projeto também. Eu pedi para ela assistir a gente, né? Ele ainda está em andamento, então muitas das coisas que a gente vai mostrar aqui também são conclusões parciais, né? E a gente dividiu esse estudo em algumas fases. Primeiro, a gente fez um levantamento geral dos perfis brasileiros, né, na plataforma Instagram, e nós escolhemos o Instagram pelos mesmos motivos que o Klaus apresentou, que é o fato de ser uma plataforma voltada para imagens, né, para publicação de imagens. É uma plataforma entre as mais usadas mundialmente. Se eu não me engano, só no Brasil são 69 milhões de usuários ativos. Isso é muita coisa, né? Pensando o quê? 1/3 da população brasileira está usando o Instagram. É também uma rede social que tem um grande apelo para um público mais jovem. Grande parte dos usuários tem entre 18 e 40 anos, ou seja, geração Z e geração millennial, né? Inclusive, grande parte dos autores também se encaixam em alguma dessas duas gerações. Eu acho isso um dado relevante.
A gente também, né, na segunda fase, depois de levantar quais seriam esses perfis, obviamente nós não conseguimos levantar todos, tanto que nós fizemos primeiro um recorte temporal, fizemos primeiro um levantamento nos meses finais de 2019 e esse ano a gente retomou esse levantamento para ver o que teve de mudança no cenário, até mesmo porque é uma plataforma, né, que está em constante mudança, sempre há um acréscimo de alguma nova ferramenta que pode impactar a maneira como os artistas publicam os quadrinhos nela, né? E a gente também conduziu a análise de algumas tirinhas em alguns perfis específicos, né? A gente observou que o formato preferido de quadrinhos nessa plataforma é a tirinha, certo? E a gente ainda está em andamento, né? Agora revisitando esses perfis para verificar se as características se mantiveram nesse intervalo temporal e também para fazer algumas outras coisas que a gente ainda está planejando. Aí agora eu vou passar para a Natália. Bom dia, eu sou estudante do campus de Resende e eu vou falar um pouco sobre a introdução do projeto. O desenvolvimento do mundo digital e das redes sociais tem trazido novas possibilidades para a criação e publicação de quadrinhos, e muitos autores veem nisso um meio mais barato e de alto alcance para a publicação de suas histórias. E é aí que se destaca o Instagram. Criado em 2010, ele é uma das redes sociais mais populares existentes, focada na publicação de imagens. E muitos autores têm usado ele para publicar os seus trabalhos. Só que isso vem acompanhado de uma série de adaptações, tanto no formato quanto linguagem, né, na plataforma. E aí o nosso projeto, ele tem o objetivo de investigar melhor como as tirinhas têm se inserido, né, nesse mundo das redes sociais e como elas interagem com os recursos disponibilizados. Na primeira fase do projeto, que durou de agosto a dezembro de 2019, o trabalho foi mais voltado para identificar, a partir de palavras-chave, hashtags e perfis brasileiros voltados para a publicação de quadrinhos, e aí nós trabalhamos identificando se são perfis autorais ou coletâneas, e também tentamos identificar se são voltadas para publicação específica de quadrinhos ou se são perfis mistos. Já na segunda fase do trabalho, nós separamos tirinhas de determinados perfis e trabalhamos identificando aspectos como temáticas ou estilo dos autores para tentar delimitar, né, uma estética das postagens no Instagram. Agora a Camila vai falar um pouco sobre as considerações finais. Tem análise também. Sim, tá. Tem a parte da análise agora. Professora, você vai compartilhar a tela da análise? Eu coloquei, não apareceu, não? Não. Desde que a Natália começou a falar, a tela de vocês não aparece mais, Mayara. Gente, eu vou sair e vou apresentar de novo então, tá bom? Espera aí. Inteira. Realmente, agora que eu fui ver, saiu, gente. Que tristeza. Nossa Senhora. Desculpa. Vê se foi agora de novo. É aquele processo, né? Ela vai entrando. Agora voltou sim. Tá aparecendo a tela inteira, gente? Sim. Então, a gente vai fazer uma análise breve para mostrar mais como que a gente fez essas análises que a Natália destacou e como que a gente separou essas tirinhas. Essa tirinha ela é composta por 3 quadros e todos eles são bem simples, não são desenhos simples e não tem nada de muita decoração. E só o último que ele é mais decorado para dar ênfase no tema da tirinha. E é o cachorro e o gato, aí o gato chega e começa a dar mordidinhas no cachorro, e depois destaca que são mordidinhas de amor. A gente faz isso, a gente pega primeiro, separa o tema da tirinha e descreve como a tirinha foi feita, e depois monta como
descreve como foi escrita e colocada aqui no site. A Natália vai terminar a apresentação agora. Essa é uma tirinha cômica de fácil entendimento. O autor não deixa demarcações de tempo nem de lugar, então isso fica de acordo com a interpretação do autor. Também não foi usado nenhum tipo de legenda de apoio, nem recursos de vídeo ou áudio. É uma tirinha com traços bem simples, na verdade. E aí, agora vem as considerações finais, que foram o que a gente conseguiu analisando isso. O Instagram, ele vem colocando muito espaço para esses artistas novos, principalmente porque como já foi citado, ele é uma rede social para pessoas mais jovens. Então, isso também ajuda com que as pessoas mais jovens se interessem pelos quadrinhos e pelas tirinhas. Ele coloca muito espaço para esses novos artistas e engajamento e muitas ferramentas. É bem variado, bem fácil para esses artistas conseguirem se entender lá dentro da plataforma. Muitos artistas eles estão usando o Instagram como uma vitrine do trabalho deles, já que a maioria deles contam com projetos de catarse, financiamento e para projetos pessoais, como livros e outros eventos. E aí eles usam o Instagram como um meio de mostrar o trabalho deles e, tipo, para deixar as pessoas com aquele gosto de querer saber mais e ir atrás de maiores informações sobre eles. E por mais que o Instagram dê muitos recursos para os artistas usarem, como eles conseguem adicionar vídeos, legendas e GIFs e muitas coisas assim, a maioria dos artistas que a gente analisou, eles têm mantido um estilo muito simples, como foi mostrado na tirinha. Fundo branco, uma letra simples, estilo de desenho simples. A maioria não tem vídeo, não tem legenda relevante para o entendimento da tirinha. É tudo muito mais simples e para atingir muitos públicos e muitas pessoas diferentes. Então, não tem tanta distinção assim para só tal tipo de pessoa, só gente que tem um entendimento maior do assunto vai entender. É uma coisa bem ampla para todo mundo entender. Eu acho que é isso. Então, é isso mesmo. Então, por aqui finalizamos a nossa apresentação. Muito obrigada. Então, Natália, Camila e Maiara, obrigado. Só registrando o Elbert registrou no chat aqui. Parabéns pela inclusão dos alunos nesse projeto, Maiara. Orgulho de vocês, tá? Eu também não cortei faltando 5 minutos, porque vocês começaram as considerações finais faltando 9, vocês estavam nos 9 minutos, mais ou menos, quando vocês começaram as considerações finais, tá? Tá virando uma espécie de padrão, que as considerações finais começam nos 9, 10 minutos. Tá bom? Mas obrigado. Eu convido, então, o Gustavo e a Manoeli, que vão fazer agora a apresentação com 2 computadores, 2 câmeras, enfim. E agora está com vocês, tá? Oi, de novo. Eu não perguntei seu nome, apresentador. Desculpa. Meu nome é Paulo, eu estou coordenando a mesa. Desculpa, não me apresentei também. Estava na programação, mas eu não me apresentei, desculpa. Estava na programação, só que eu tenho cabecinha da Dory. É um computador e um celular. Aí a gente vai falar aqui, vocês vão ver a apresentação. Tá aparecendo aí direitinho? Tá aparecendo? Tá aparecendo muito bem, tá ótimo. Ok. Tá todo mundo escutando a gente direito também? Tá boa a voz? Tá tudo bem. Tá. Então, muito obrigado. Aí a gente vai começar. Gente, eu sou a Emanuele. Eu sou o Gustavo. A gente é graduando de Publicidade e Propaganda em Niterói. Rio de Janeiro. E a gente vai trazer para vocês um recorte do nosso trabalho de conclusão. Nós, na verdade, meio que um projeto paralelo que nos surgiu após o nosso TCC, porque a gente fez um TCC baseado na narrativa transmídia e a gente percebeu uma junção muito próxima dos quadrinhos da narrativa transmídia. Tem uma predominância... Deixa eu só cortar um minuto. Gustavo, quando você vira o seu rosto para olhar o seu computador, a sua voz... Não é que a sua voz abaixa, mas você fica distante do celular e aí fica um pouco mais difícil de ouvir. Só tomar cuidado quando você for virar o rosto, tá? Só para a gente poder ouvir melhor, tá bom? Tudo bem, muito obrigado. Onde estava? Tem uma predominância muito grande
das histórias em quadrinhos na narrativa Em transmídia, projetos transmídia. elas parecem aparecer mais que outras mídias nos projetos transmídia. Então, nós percebemos, poxa, a gente tem que dar uma pesquisada nisso. Aí foi quando a gente começou a bolar esse projetinho para a gente poder apresentar aqui, para a gente poder levar talvez para o nosso mestrado, que a gente está tentando ainda esse ano. A gente quer avaliar essa predominância das histórias em quadrinhos nos projetos transmídia e a gente também quer dizer o porquê. Qual é o motivo que faz a história em quadrinhos ser uma mídia tão escolhida e por que ela está tão presente nas narrativas? No nosso referendo, no nosso material bibliográfico, nós trabalhamos com a questão da narrativa transmídia do Henry Jenkins, pai da transmídia, e nós trabalhamos em cima do Cagnin, do Eisner e do MacLeod. Vocês devem estar cansados de ouvir falar deles. Então, nós começamos com a definição de narrativa transmídia do Henry Jenkins, que ele chegou a popularizar o termo muito no início desse milênio, basicamente. E a narrativa transmídia, como ele diz, é uma obra para a era da convergência. A obra é um entretenimento para a convergência. A narrativa transmídia, ela trabalha várias narrativas diferentes, em mídias diferentes, mas que todas concluem uma mesma narrativa, num mesmo universo. Não é, por exemplo, um livro que foi adaptado para um filme, não é uma transposição. Não é uma transposição e também não é cross-mídia. A gente está transmídia, é a ideia de você contar uma história em várias mídias diferentes. É um filme que um quadrinho expande a história, que um livro expande mais ainda, e assim por diante. E só que o problema dessas narrativas transmídias é que hoje é muito popular. Quando você vai criar um conteúdo, contar uma história, qualquer que seja, você consegue usar a narrativa transmídia, você consegue usar várias mídias. E então, tem um grande número de narrativas transmídias espalhadas na internet. A gente tinha que pegar o nosso espaço e diminuir, e a gente chegou em três critérios para escolher os projetos transmídia. Sim, nós tivemos que decidir entre 3 critérios. Os 3 critérios que a gente escolheu foi relevância com o público transnacional. Nós queríamos pegar projetos transmídias que não fossem populares apenas com um nicho muito específico, nem uma pequena região do mundo. Outra questão que nós pegamos foi de ser uma narrativa singular. Por exemplo, não seja um projeto transmídia em que as narrativas não dialogam entre si. Só tem a mesma marca, mas as histórias não conversam. Por exemplo, Star Trek é um universo muito popular. A gente queria chegar a falar dele, mas Star Trek tem uma infinidade de histórias que não dialogam nem um pouco entre si. Então não dá para qualificar como narrativa transmídia, porque, apesar de ser transmídia, elas não dialogam entre si. E o outro que a gente queria pegar são projetos atuais, porque não é muito justo a gente pegar projetos de 20, 30 anos atrás, que não tem o mesmo aparato tecnológico de hoje em dia, e não mídias que talvez nem existam naquela época. Então, a gente queria pegar projetos mais ou menos da última década. A gente vai ver A gente montou uma tabela, porque a gente pensou qual é a melhor forma de avaliar a predominância dos quadrinhos da narrativa transmídia do que quantificá-la. Então, nós pegamos uma tabela baseada de título por meio, como você pode ver, por exemplo, o universo do Star Wars. Você pode ver os filmes que ele tem aí, você pode ver os quadrinhos que ele tem, você pode ver os seriados que ele aparece e assim por diante. Vocês podem notar, talvez, que Star Wars tem videogames, mas os videogames não estão aqui, porque os videogames eles não participam da mesma narrativa. Eles são spin-offs. Eles trabalham com narrativas no mesmo universo, mas elas não dialogam com a narrativa principal, elas não participam da narrativa principal. Elas não são parte de uma narrativa transmídia que está sendo tratada com todos esses... Então, em todos os trabalhos que vocês estão vendo aqui, são só os trabalhos que dialogam com a mesma narrativa sempre. Não, excluímos os spin-offs, as narrativas não oficiais, mesmo que seja produto oficial do trabalho. E aí foi que a gente chegou nesse 100%. Vocês podem ver que a história em quadrinho, ela aparece em todos os projetos. Nos 13 projetos que a gente analisou, ela apareceu em todos eles. A gente foi não uma surpresa pra gente, a gente não esperava 100. Esse 100% de aparição, mas nesse universo a gente conseguiu esse 100% e com uns números bastante satisfatórios em relação ao universo de cada projeto. Então, para o próximo ponto que a gente queria falar, é um ponto que, na verdade, 2 pontos, que são o que eu chamo de ponto central e obra de suporte, que são 2 terminologias que nós inventamos para o nosso TCC, que acabou dialogando com esse projeto. Porque o que elas querem dizer? O ponto central, quando é ponto de um universo,
transmediático, que é o focal. É onde se foca a questão. Geralmente é a obra que custa mais dinheiro para se produzir, é a obra que os criadores mais se preocupam em vender para você, porque no fim das contas a maioria desses trabalhos ainda são feitos por empresas. E tem que vender ingresso de cinema para pagar. Tem que vender ingresso de cinema. No exemplo, no caso de Matrix, seria o próprio filme, os filmes do Matrix. Enquanto as obras de suporte são todas as outras obras que tem ao redor de Matrix que contam a história, contribuem para aquela história do filme, só que de outras mídias. Normalmente, elas são menos custosas. Elas reacendem o interesse. Ou elas são de graça. Geralmente, eles têm um foco de reacender o interesse pelo ponto focal, pelo foco principal. É o que a gente está tentando, que a gente viu aqui. O motivo disso ser relevante foi que os quadrinhos, em todos os 3 universos que a gente avaliou, eles sempre foram obras de suporte. Não foram o ponto central, o que é uma escolha sempre dos criadores de conteúdo. Qual o ponto que vai ser o principal? Qual o ponto que a gente quer vender mais? E nunca foi os quadrinhos. Os quadrinhos sempre foram um suporte. Foi feito uma coisa para reacender o interesse, principalmente. Então, nós chegamos em 2 pontos. Por que o quadrinho é tão predominante? Já analisamos um pouco do seu papel. Ele tem um papel mais de suporte. Papel mais contribuidor. E por que ele é um bom suporte? Porque ele é um bom suporte. Porque ele é escolhido mais que as animações, por exemplo. As animações são bastante populares, fazem muito sucesso no YouTube, mas elas são escolhidas menos do que os quadrinhos. Os quadrinhos, nós chegamos em 2 pontos. O primeiro ponto é o custo monetário dos quadrinhos. Os quadrinhos parecem, no geral, serem mais baratos de produzir do que um trabalho com uma animação, um videoclipe, por exemplo. A gente está falando de um universo para a internet. A gente está falando de produtos digitais. O quadrinho como um produto digital, ele tem uma facilidade de produção muito maior. Por exemplo, a gente pega a Riot Games com League of Legends, que é um jogo mundial, que produz quadrinhos, e o Hazbin Hotel, que é uma produção para o YouTube, feita por pouquíssimas pessoas que usam o quadrinho como narrativa de suporte. Então a gente pode ver logo um grupo pequeno de pessoas, produtores, muito pequeno, trabalhando da mesma forma que um produtor extremamente grande como uma empresa. O segundo ponto que nós chegamos foi a adaptabilidade do quadrinho, porque o quadrinho tem uma característica camaleônica muito forte, já dizia o MacLeod. E que conversa com o trabalho dos colegas, porque a gente está falando sobre como ele se adapta aos novos suportes. As novas plataformas, o quadrinho se adapta. Há 10 anos atrás, o quadrinho era predominantemente impresso como obras na narrativa transmídia. Hoje em dia, ele já é mais predominante como um suporte online de graça. Você entra num site e você lê. E agora a gente chegou na época do smartphone, onde a gente tem a ascensão do Webtoon, que é um tipo de quadrinho formatado especificamente para se ler em celular, que é esse quadro grandão que a gente trouxe aqui no PPT, esse quadro esticado. Esse quadro é uma página inteira de um quadrinho Webtoon, que saiu agora, em setembro, na Riot Games. Ele está disponível online e ele é para você ler no smartphone. Então, assim, o quadrinho está se adaptando. Ele ainda é escolhido, desde Matrix até os projetos novos, porque ele se adapta. Então, mas uma coisa que vocês talvez possam ter percebido é que outra obra predominantemente de suporte, outra mídia predominantemente de suporte, o conto, ele também se aplica os 2 termos que eu falei. Mas o conto, ele não aparece em todos os projetos transmídia que a gente analisou. Ele aparece em 4 de 13. Ele acaba até aparecendo mais títulos singulares do que os quadrinhos. O conto, se eu não me engano, passa uns 40 títulos do quadrinho. Muito culpa do universo de League of Legends, que adotou o conto. A gente acha a gente tentou quantificar, a gente tentou analisar o ponto. Nós não conseguimos chegar numa conclusão maior do que o gosto pessoal dos criadores de conteúdo e dos fãs do universo de League of Legends pelo ponto, porque o universo de League of Legends é responsável por 80% da população de pontos na nossa tabela. Só que, mesmo que o conto compartilhe com o quadrinho essas duas características, uma coisa no conto a gente começou a pensar que diferencia o quadrinho do conto. O quadrinho que a gente chegou na imagem ou no o que faz o quadrinho ser escolhido. Só para avisar, vocês têm mais uns 5 minutos, tá? Ok, muito obrigado. Quando o MacLeod fala sobre a imagem no quadrinho, ele vai falar que a imagem é informação recebida. Essa informação recebida e assimilada de uma maneira mais fácil, ela consegue te passar mensagem de uma maneira mais fácil. Uma imagem do filme do Matrix, do lado esquerdo, e do lado direito é o quadrinho do Matrix.
Nas duas imagens, a gente tem os númerozinhos verdes em fundo preto, eles passam uma mensagem, expor a Matrix. E você muito mais difícil de se expor numa mídia literária. Você consegue expor essa fantasia desse universo transmediático através da imagem no quadrinho. Também através da narrativa do quadrinho, mas a imagem ajuda a construir o universo transmídia. O quadrinho transmediático, tendo essa função de suporte, pela característica da imagem, ele consegue ajudar a criar a fantasia da transmídia. E também o uso do cartoon. O MacLeod fala que o cartoon é muito responsável pelo quadrinho ser pop, por ele ser muito popular. E para os projetos mais atuais de videogame, né, por exemplo, que são para um público transmundial, transnacional, que são para um público jovem que quer se identificar com aquela narrativa, o cartoon traz essa identificação, essa recepção de informação, essa associação de informações de um jeito que está dando muito certo. Os quadrinhos usam, o videogame, no caso, usa os quadrinhos com a mesma estética que eles já trabalham nos próprios jogos. Então, ele casa muito bem a questão. Causa uma associação muito forte. E também a essa associação a gente tem o contexto intra-icônico do Cagney e o contexto global. São as duas pontas do iceberg para interpretar a imagem no quadrinho. O contexto intra-icônico, você adiciona o pessoal, é uma leitura pessoal e uma leitura humana que vai acontecer de qualquer jeito, e o contexto global adiciona as características culturais, as vivências sociais da pessoa sobre aquela imagem. Esse tipo de leitura de dentro para fora é uma leitura transmediática, porque no quadrinho você lê as imagens e você lê o quadrinho da sua interpretação pessoal, criando aquela fantasia transmediática e trazendo para uma experiência cultural, uma experiência compartilhável, é um âmago da transmídia, que você quer ler um conteúdo e você quer compartilhar aquele conteúdo, você quer falar sobre aquele conteúdo, criar sobre aquele conteúdo. Como o Henry Jenkins, o próprio Henry Jenkins afirma, a transmídia, a leitura de um trabalho transmídia é um trabalho coletivo. É um trabalho feito por fãs engajados que querem conversar um com o outro. Então, casa muito bem com a definição do Cagney do contexto global. Do contexto de como você lê os quadrinhos. Então, assim, a gente não tem considerações finais, porque a gente ainda está no meio. Sim, nosso próximo passo é associar com a questão da sociedade magética. A gente quer trazer a sociedade magética para poder conversar. Vocês têm mais 2 minutos, tá? Só para... Não, fiquem tranquilos, vocês têm mais 2 minutos. A gente, na verdade, acabou. Só isso. Obrigada, gente. Muito obrigado. Desculpem qualquer coisa, desculpem meu nervosismo. Foi ótimo, fiquem tranquilos. Vocês tinham mais 2 minutos, então. Tá bom. Tá ótimo. Mas tá ótimo, tá bom. Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigado vocês. Então agora eu convido o Jameson e o José Arley, né, para fazer a próxima comunicação. Ok, boa tarde, pessoal. Meu nome é Arley, eu vou fazer uma breve introdução e deixar para o Jameson falar um pouco mais sobre o trabalho. Tá, eu estou falando de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina. O Jameson está falando de Santa Maria, é isso, Jay? Isso. Tá, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Nós somos da Unisc, Universidade Federal de Santa Cruz do Sul, né? E trabalhamos por um viés diferente e acabamos junto agora com relação aos quadrinhos, né? Eu já trabalho com quadrinhos há muito tempo, né? Sou quadrinista também. Fiz o meu mestrado trabalhando a teoria dos quadrinhos. Estou no meu doutorado fazendo quadrinhos também, literalmente fazendo quadrinhos. O Jameson trabalhou com autopublicação na plataforma Kindle, de publicação no Kindle, né, Jameson? E ele tem muito interesse nessa área e vai trabalhar o doutorado dele nos quadrinhos. Então, a gente vem trazendo esses estudos sobre os quadrinhos para diversas linhas teóricas, né? No nosso caso, dentro da intermedialidade, que a gente vai explicar um pouco mais, né? E nós tivemos dúvidas semelhantes e começamos a conversar e resolvemos fazer um trabalho conjunto, né? Na minha tese de doutorado, eu estou construindo uma obra em quadrinhos, né, que junta jornalismo, literatura e quadrinhos. E nesse processo de construção, de montagem, de criação, de desenho, de adaptação, surgem muitas dúvidas. Muitas vezes eu me perdi nesse caminho, né, eu faço através da escrita criativa, que eu vou trabalhando todos os passos e etapas de construção do roteiro, a finalização.
e muitas vezes eu me pergunto exatamente para que tipo de mídia, para que plataforma eu estou criando, porque muda tudo, não muda apenas o ritmo, muda todo o conceito, muda a forma, nós temos uma diferença semiótica muito grande nisso, então fica difícil eu trabalhar a perspectiva se eu não sei exatamente para que tipo de plataforma eu estou fazendo. E aí nós começamos a conversar sobre a questão de como plataformas, como, por exemplo, como Kindle, trazem os quadrinhos, né, adaptam os quadrinhos atualmente, né. Começamos a investigar as webcomics e descobrimos que continua aquela ideia da montagem, da composição que era direto para o impresso, né, a gente mantém as mesmas, digamos assim, as mesmas ideias que a gente tinha para esse material, que é completamente diferente do digital, né. Então nós resolvemos trazer a teoria da intermedialidade para o centro dessa discussão e começamos a fazer essa discussão. E foi muito difícil de encontrar obras em quadrinhos, e nós, diferente das tiras, charges e cartoons, nós estamos trabalhando com obras mais densas, maiores, né, que a gente pode até chamar de graphic novel. Então, já é muito mais complexo de lidar nas plataformas digitais com esse tipo com a transposição desse tipo de material, né, tanto na produção quanto na leitura. Então, eu passo para o Jameson para ele dar uma comentada sobre esse trabalho que a gente fez. Vocês estão me ouvindo bem? Oi. Estão me ouvindo? Sim? Estamos sim. É que demorou para botar o mouse em cima do negócio para tirar o áudio. Estamos sim. É que a internet aqui em casa não é muito boa. Então, eu vou apresentar para vocês, então, esse desenho que a gente está fazendo, dessa pesquisa em torno dos quadrinhos e convergência entre as mídias. Então, o contexto que a gente está trazendo isso é da convergência do Jenkins e da ubiquidade das mídias, que é o atributo de ser e estar em dois lugares ao mesmo tempo, graças ao cyberespaço. Então, por exemplo, tu está usando o celular, mas ao mesmo tempo tu está presente na loja da Amazon. A gente está focando bastante na Amazon nessa pesquisa, porque é uma loja virtual que a gente está vendo esse fenômeno acontecer mais, como é que eu posso dizer assim, mais junto, né, mais da superfície, assim, mais fácil de enxergar. Então, o que acontece? A Amazon vende o quadrinho impresso, então tu tem um quadrinho impresso, mas também ele possibilita ter o quadrinho digital. Então, tu pode ler pelo Kindle, pelo computador, pelo smartphone, qualquer outro dispositivo eletrônico que tu queira. Então, eu posso comprar pelo Kindle esse quadrinho, eu posso comprar pelo computador, eu posso comprar pelo celular. Mas o que acontece? Eu posso começar a leitura pelo Kindle, continuar no computador, continuar no celular, e depois continuar no Kindle de novo. Então, é uma alternativa ou mais uma opção de leitura. Então, o que a gente quer compreender é justamente esse fenômeno de passagem de uma mídia para outra e o que isso implica, quais são as consequências. Então, a gente pegou como objeto o Coração do Cão Negro, que é do César Alcazar e do Fred Rubin, que a gente está vendo que é um exemplo desse processo de convergência, de ubiquidade. Para nós, nessa pesquisa, não interessa a narrativa em si ou o conteúdo, e sim enxergar esse objeto como uma mídia, como um tipo de mídia, enxergar como ele converge por entre os dispositivos eletrônicos. Então, o fundamento teórico que a gente usa principal é do Ellerstrom, que ele é um teórico sueco que está sendo traduzido agora para o Brasil. Então, conforme a tradução está acontecendo da teoria dele, a gente está trabalhando junto com o nosso grupo, que eu e a Arley, a gente participa de um grupo de pesquisa sobre intermedialidade. Eu vou explicar rapidamente a teoria dele, porque ela é bastante densa. Então, eu peguei assim, os pontos-chave só para a gente entender rapidamente o que ele considera. Então, para ele, uma mídia é uma extensão da mente humana que parte da mente de um produtor para a mente de um perceptor. Por que é perceptor? Porque ele trabalha muito com a questão da percepção. Então, o produto de mídia, que no caso seria o Coração do Cão Negro, seria, então, um estágio intermediário que permite a transferência de um valor cognitivo, que ele considera como um processo mental de percepção e compreensão através de configurações que entram e saem durante o ato da comunicação. Então, a gente tem a mente do produtor, né, que passa o valor cognitivo para o produto de mídia, que nesse caso seria o Coração do Cão Negro, que então chega na mente do receptor.
Mas para que isso aconteça, ele tem que ter uma mídia técnica à disposição, que é um objeto, que é onde ele se materializa. Então, por exemplo, na versão impressa, então é o próprio graphic novel ali em formato codex, né, formato livro, que é a mídia técnica. Enquanto na questão do digital, o Kindle, o computador, o celular, são as mídias técnicas que realizam esse quadrinho. Então, ele tem 2 tipos de classificações abstratas que eles ajudam a compreender o fenômeno de passagem de uma mídia para outra, que ele considera, então, uma mídia básica. Então, ele classifica como pelas 4 modalidades, que é a material, espaço-temporal, sensorial e semiótica. Então, cada modalidade dessas, ele tem um modo. Então, por exemplo, na modalidade material, tem o sólido, líquido, ou gasoso ou plasmático, no caso, se for uma televisão, ou se não orgânico ou inorgânico. Então, por exemplo, um quadrinho é orgânico, um quadrinho impresso é orgânico, enquanto um quadrinho digital é inorgânico, porque ele é mediado numa mídia técnica que tem componentes plásticos. Então, tem toda a questão também do espaço temporal, largura, altura, profundidade de tempo, sensorial, tato, visão, paladar, audição e olfato, e a questão da semiótica também baseado no Charles Peirce, que é dos ícones, índices e simbólicos, que ele trata como ilustração, indicação e descrição. Eu vou passar bem rapidamente essa questão aqui, para a gente ir direto para o nosso objeto ali. Então, a gente fez uma comparação para mostrar como essas mídias que a gente está usando como exemplo, são muito próximas uma das outras. Por que a gente separou o Kindle? Porque o Kindle, o tipo de tela dele é em formato composto pela tecnologia e-ink. Então, ele só faz a mediação do quadrinho digital em preto e branco, que acaba sendo mais próximo à experiência de leitura do livro por causa dessa tecnologia, mas acaba se perdendo na questão das cores, porque estudos mostram que a tela e-ink é mais próxima da percepção do papel, da tecnologia do papel, do que da LCD, por exemplo, que causa fadiga durante um tempo muito grande de leitura, né? Então, ele considera 3 tipos de fenômenos intermediais ali, de relação, né? Então, o primeiro seria uma tradução midiática, que seria mais uma intertextualidade, ou se não uma integração midiática, como o teatro, onde várias mídias se juntam para formar uma só, e a transformação midiática, por exemplo, que a gente trouxe uma história em quadrinho quando é adaptada para o cinema ou audiobook. Então, enquanto para o cinema essa aproximação, essa transformação vai ser mais próxima, um quadrinho para o audiobook, como vai acontecer, por exemplo, agora com Sandman, vai ser um nível maior de transformação, porque tudo que tá em imagem ali vai ter que ser transformado em palavras e narrado. Então, voltando ali para o nosso objeto, então a gente quer analisar esse fenômeno de passagem, e o que a gente está considerando assim nesse primeiro desenho da pesquisa, que é uma transformação midiática. Então, essa transformação, o que ela implica, o que ela dá consequências, quais são as consequências dela. Das cores, no Kindle, por exemplo, somente preto e branco, na perda da leitura tabular, na perda do impacto visual, porque geralmente, por exemplo, se tu abre o quadrinho no computador, ele vai mostrar página por página, não tem o formato do livro que tu abre e tu enxerga as 2 páginas ao mesmo tempo. Então, isso acaba construindo um sentido diferente, se tu vai ler só por uma mídia, só por outra, e a dificuldade de leitura da linguagem verbal também. Por exemplo, no Kindle ou no celular que tu pode ler, tu tem que aumentar ali a tela com a ponta dos dedos para conseguir ler a parte da linguagem textual ali, né? Então, essa transformação ocorre principalmente na modalidade material, e isso acaba afetando também a modalidade semiótica. Então, isso acaba gerando um valor cognitivo diferente para o tipo de mídia que tu vai ler. Então, só finalizando aqui nossas primeiras ideias, que isso acaba afetando a criação, a produção, a distribuição, a recepção, a leitura. Esse é um primeiro trabalho, a gente tenta fazer bem exploratório mesmo, para a partir daí a gente começar a pensar como isso acaba afetando nos outros, tudo que envolve, né, toda a cadeia produtiva do quadrinho. Sim, e só complementando, né, Jim, isso afeta muito a produção. Como, no caso, o quadrinista, ele tem que pensar nesse tipo de coisa.
né? Ele não pode simplesmente fazer o quadrinho, senão vai ser só uma passagem, como a gente vê hoje em quase todas as plataformas. O que se oferece é simplesmente uma transposição, quase um scan do que é o impresso para o digital, né? Não dá para nem chamar como uma adaptação, é simplesmente uma cópia, trazer aquele quadrinho como ele foi criado para outra plataforma, né? Então isso implica diretamente na criação, na verdade é quase meio que sem saída às vezes, para tentar criar, ou eu crio para o impresso, ou eu crio para o digital, ou eu crio para uma tela horizontal, ou para uma vertical, como eu vou fazer, como eu vou trabalhar a questão da montagem, da composição nesse sentido. E é isso, então, né, nosso objetivo é fazer essa pesquisa inicialmente para depois passar a discutir outras, a partir da definição do tipo de fenômeno, como diz a nossa orientadora, dar nome às coisas que a gente quer desenvolver, daí como isso acaba afetando também como o Arley falou, né, na produção do quadrinho, que é a princípio é o nosso foco principal. E é isso, gente, a princípio. Quer falar mais alguma coisa, Arley? Não, é isso. Então é isso, encerramos. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado aos dois. A gente voltou para o esquema de 9 minutos e 30 entre a tela das considerações finais, né? Que ganhamos um tempo aqui, né? Agradeço aos dois. Então, convido agora o Elbert e a Michele para falarem sobre perspectivas analíticas sobre o mundo ciborgue, tecnologia, HQs e dialogismos. Está com vocês. Vou colocar aqui a apresentação. Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde, a gente está ouvindo bem. Antes que alguém pergunte se está ouvindo a voz, está tudo certo, está tudo certo. Estou tentando pôr aqui a apresentação. Michele, você precisa de alguma orientação, alguma ajuda? Eu não estou conseguindo colocar a minha tela. Tem aí o apresentar agora, do lado direito consegui. embaixo. Não, é que demora para aparecer. Demora para aparecer. Tá aqui. Está aparecendo. Aqui está indo. Aqui está indo também. Então tá bom. Então eu vou começar a marcar o tempo, tá bom? Tudo bem. Bom, enquanto isso, eu acho que o Albert quer apresentar o observatório enquanto isso? Está carregando aqui ainda. Tá ótimo. Meu nome é Albert Agostinho e a gente está fazendo aí um trabalho ponte aérea, né? Juntamente com a Michele Delbon. E é o meu terceiro momento nas jornadas e tenho aprendido muito também com as perspectivas dos professores e das pessoas que apresentam o trabalho. E a partir das jornadas internacionais, a gente resolveu criar um coletivo, né, que está se transformando em grupo de pesquisa chamado Observatório Carioca de Histórias em Quadrinhos, porque a gente percebia que existia muita informação quando a gente ia para São Paulo para perceber o que eles estavam discutindo, quais autores estavam trabalhando, e a gente sentia falta. A Michele é de São Paulo, e a partir disso, que a gente se encontrou também na USP, a gente, com outros colegas que pesquisam quadrinhos, tentamos construir um suporte no Rio de Janeiro para que essas pesquisas possam ser evidenciadas. E a partir desse diálogo, nasceu essa perspectiva de discutir o mundo ciborgue, levando em consideração duas plataformas literárias, né, digamos assim, uma mais conhecida por todos que acompanham quadrinhos e mangás, que é Ghost in the Shell, e a outra por uma autora chamada Donna Haraway, que tem um trabalho chamado Manifesto Ciborgue. Pode seguir, Michele. Tá. Bom, eu sou a Michele, apesar de estar no Observatório Carioca de Histórias em Quadrinhos, eu sou do interior de São Paulo, de Araraquara. Eu tenho mestrado pela UFSCar em Imagem e Som, e vou estar dando início aqui na nossa apresentação. Então, o título escolhido pela gente foi o Ghost in the Shell, que foi publicado em 1989.
Ele faz alusão ao gênero cyberpunk, mas quando a gente fala de quadrinhos, no Japão a gente está dentro de outra categoria, que seria o Kyodai Roboto, mas ele é um gênero cyberpunk ainda assim, e o autor dele é o Masamune Shirow. A história, ela se passa num contexto futurístico, em 2029, e o mundo se tornou um lugar altamente informatizado, a ponto dos seres humanos poderem acessar extensas redes de informação com os seus super cybercérebros. E a gente tem aqui como personagem principal a Major Motoko Kusanagi. Ela era humana, mas ela sofre tantas modificações corporais que ela acaba se tornando um ciborgue, né? A gente já não sabe mais. A Michelle travou. Perdão. Travou a imagem ou travou o... Não, Michelle deu umas puladas na sua voz, aquela voz de robô que vai pausando. Se você puder voltar, tipo, uns 20 segundos da sua fala, seria bom. Tá. Perdão, pulou aqui o slide também. Eu vou começar de novo, melhor. Então, a introdução, os ciborgues, eles são seres que transitam entre a fronteira máquina e organismo, né? Então, ele não está em nenhum dos dois mundos. Ele não é nem humano mais, e ele também não é máquina. Então, ele fica nesse limbo aí. E a sua realidade ainda hoje se apresenta aterrorizante, não porque coloca em dúvida a origem divina do humano, mas porque coloca em xeque a originalidade do humano. Uma citação do Tadeu aqui que eu achei muito legal para colocar. Bom, quando a gente vai falar sobre o ciborgue, a gente está falando aqui que ele é um produto biológico, que ele faz parte de uma realidade que é natural ou social, como todo corpo físico, um instrumento de produção ou produto de consumo, mas ao contrário desses, ele também reflete e retrata uma outra realidade, que lhe é exterior. Então, ele vai ficar aqui num limbo entre o que é humano, o que é mito, o que é o ciborgue. Por isso que a gente pegou o Ghost in the Shell, que foi publicado em 1989, e embora ele tenha características do gênero cyberpunk, quando a gente fala de mangá, ele vai para um outro gênero, na verdade, né? A gente vai ter uma categoria aí chamada Kyodai Roboto, que entra ciborgues, robôs e batalhas desse tipo, mas ele ainda sofre uma influência do cyberpunk nos questionamentos que ele faz, né? Então, a história ela se passa no futuro de 2029, e o mundo está altamente informatizado, os seres humanos eles podem acessar em extensas redes de informação, né? A gente vê aí uma similaridade com a internet, onde os humanos têm melhoramentos corporais, e embora não fique muito claro para o leitor o que é um humano e o que é um ciborgue, dentro da sociedade isso é muito claro. O ciborgue ele tem a maioria das suas partes são robóticas, mas ele ainda tem uma alma, por assim dizer, como é o caso da Motoko Kusanagi, que é a personagem principal, é uma major da polícia, e ela teve tantos melhoramentos corporais e cerebrais que a gente fica em dúvida o que ainda é humano nela, então talvez seja só realmente a alma. Enquanto isso, todas as outras pessoas, ou sua maioria, têm algum tipo de melhoramento corporal, seja ele físico ou intelectual. Que é o que a Donna Haraway vai falar, que ela fala de organismo cibernético, um híbrido de máquina e organismo, uma criatura da realidade social e também uma criatura de ficção. Para a Donna Haraway, a partir do momento que o humano ele tem algum tipo de melhoramento físico ou mental, ele já passa a ser um ciborgue. Ou seja, para ela, nós não somos mais humanos a partir do momento que a gente usa ferramentas que melhoram o nosso desempenho em alguma coisa. Então, o fato de a gente usar a internet, ter um celular, um notebook, um computador, já faz com que isso seja um melhoramento cerebral no sentido de que a gente pode usar através de uma extensão corporal, né, segurar o celular com o braço, por exemplo, e ter, por exemplo, uma melhora de memória, um armazenamento e coisas do tipo. Então, o mito político, um projeto dos anseios mais profundos presente nos seres humanos em relação ao futuro, né? Quem achou aí que a gente ia chegar em 2020 ter carros voadores, melhoramentos corporais, né? Não sabia da pandemia e de um monte de outras coisas que aconteceram. Mas o Masamune Shirow, ele já teve essa visão em 1989 sobre, que ainda estava no começo da internet e tudo mais,
de que os humanos poderiam acessar isso de alguma forma, né? Não da forma que ele colocou no mangá, mas ainda assim de alguma forma. Então, esse ciborgue, ele orbita, né, entre os dois mundos, ele é um híbrido de humano com máquina, e ao mesmo tempo ele não pertence nem ao mundo das máquinas e nem ao mundo dos humanos mais. E o humano, né, a partir do momento que ele tem prótese, ele começa a ser um ciborgue, pelo menos na visão da Haraway. Então não existem humanos mais, né, aqui entre aspas, porque a partir do momento que usamos ferramentas, não somos mais humanos. Então a dona Haraway, por exemplo, já vê o homem da caverna que fazia uso de ferramentas para melhorar, por exemplo, a sua força, ou para poder cortar objetos, ou criar outras ferramentas, ele já deixa de ser humano, porque ele usa um melhoramento corporal, seja ele uma ferramenta, ou uma prótese, ou alguma coisa que dê alguma vantagem a ele, que ele não teria como ser humano. E uma frase do Shirou muito importante, que é: em um futuro próximo, o mundo se tornou altamente informacional, com uma larga rede corporativa cobrindo o planeta, elétrons e luz pulsando por ele. Mas a nação-estado e alguns grupos étnicos ainda existem. Quando ele fala isso, a gente consegue pensar bastante na internet, onde todo mundo pode acessar tudo a qualquer momento, né? E esse questionamento é colocado dentro do quadrinho no seguinte quesito: a partir do momento que as máquinas começam a acessar a internet, elas começam a acessar tantas redes e terem tantas informações, que elas começam a ter pensamentos próprios, que não partem dela. E isso é visto como uma alma, ainda que artificial. Então o quadrinho fica colocando toda hora em xeque, né, o que seria uma alma orgânica e o que não seria. A partir de que momento o humano deixa de ser humano e passa a ser um ciborgue, e a partir de que momento o ciborgue passa a ser humano. Então, esses questionamentos são sempre colocados no quadrinho, de maneira que o leitor ele já não saiba mais diferenciar um do outro. Se o que nos torna humanos é o nosso poder de escolha e as informações que nós temos, se essas informações são acessadas de um outro lugar ou de muitos lugares, então um ciborgue poderia ser humano e vice-versa. Então, a gente coloca aqui o que é humano, né, e a onipresença desse humano através da internet, que o ciborgue é um ser que já consegue acessar essa rede que não tem nome no quadrinho, mas a gente imagina que seja a internet. Então, ele consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, a internet seria essa onipresença. Então, se o humano consegue estar em todos os lugares como um ciborgue, então seria também humano um ciborgue. Essa linha fica muito tênue no quadrinho, e tem horas que nós somos levados a entender que sim, tem horas que somos levados a entender que não, e dialoga diretamente com o transhumanismo da Haraway, onde ela diz dos nossos melhoramentos corporais como próteses. Então, para ela, já seríamos ciborgues, né? Então, nós temos aqui as perspectivas metafóricas da Haraway, Bakhtin enquanto composições dialógicas, Shirou como a configuração do ciborgue, a utilização dos instrumentos de produção, discursos sobre a sociedade do amanhã, HQs como um ponto de confluência e perspectivas epistemológicas. Vou passar para o Elbert agora, se ele quiser fazer alguma observação. Em relação a... Obrigado, Michele. Você pode voltar, por favor, o slide anterior das conclusões ali? Claro. Olha, eu vi que vocês já estão nas conclusões, só avisando que vocês têm mais uns 4 minutos. Mas muito obrigado. Estou falando por desencargo de consciência, tá? Sim. Em relação às perspectivas que a gente vem trazendo, né, eu gostei bastante, por exemplo, dos colegas que falaram sobre essas questões relacionadas à transmídia, e aqui a gente não tá pensando isso, até porque a gente está entendendo, né, que possivelmente Shirou não leu a Haraway e a Haraway também não leu o Shirou. É uma possibilidade. E aí, nesse sentido, como é que a gente coloca esse pessoal para conversar? Como é que, né, eu, a Michele, senta e chama todo mundo para tomar um café? E aí, nesse sentido, a gente posiciona essa discussão epistemológica tendo como pano de fundo Bakhtin, né? A gente traz alguém da análise do discurso, a gente está pensando nessas plataformas literárias, e aí, a partir de Bakhtin, a gente está usando o dialogismo, né? Então, a gente está entendendo, como a Michele também comentou, né? A Haraway está trabalhando com perspectivas metafóricas, né? Para ela, nós já somos ciborgue, né?
o fato de eu estar com fone no ouvido aqui, fazendo com que a minha capacidade auditiva aumente, eu consiga entender melhor, escutar melhor cada um de vocês apresentando o seu trabalho, para a Haraway, isso já é uma extensão da audição e, consequentemente, dentro dessa metáfora, eu sou um ciborgue, nós somos um ciborgue, porque conseguimos fazer uma jornada em meio a um tempo caótico e nos comunicamos. Então, a partir de Bakhtin e o que a gente está entendendo como composição dialógica, a gente consegue observar tanto o mangá quanto as narrativas e perspectivas da Haraway. Né? Essa ideia de pensar ciborgue surge inicialmente numa aula de história falando sobre contemporaneidade e tentando mostrar para os alunos a importância da tecnologia. Então, a partir disso, a gente está entendendo essa ideia de instrumentos de produção, né, e essas perspectivas sobre as sociedades do amanhã. Então, que sociedade é essa? E de que maneira a gente vê isso? Então, a partir do momento que a gente está lendo ali como possíveis fãs ou possíveis análises de um mangá, a gente está entendendo uma referência teórica que vai nos dar referência estrutural para poder dialogar com duas plataformas literárias. Né? E aí, obviamente, a gente está entendendo, sim, os HQs como pontos de confluência e pensando outras perspectivas epistemológicas para poder fundamentar um trabalho que está em andamento. E é isso, e agradeço a todos aí pelo tempo. Ó, aqui bibliografia, se alguém precisar. Ok. Eu agradeço a todos e dou parabéns a todos, não só pelas apresentações, mas pelo fato de todos terem feito as apresentações em menos de 15 minutos, o que eu acho que dá um bom ganho aí para as nossas discussões, para o tempo das discussões. Eu vi que o professor Celso Pegoraro já está com luz em casa, ele entrou na sala aí, mas como combinado no início, eu deixo a arguição aos cuidados do professor Roberto Elísio dos Santos. Vamos combinar algumas coisas antes da arguição. Primeiro, não está falando aquela recomendação de sempre, desligar o microfone e desligar a câmera. Por exemplo, agora eu sei que tem alguém com o microfone aberto porque tem um áudio vazando de fundo. Eu acho que é a Michele, que acho que isso, pronto. Acho que agora esse áudio foi. Segunda observação, o professor Roberto Elísio faz a arguição, ele vai comandar e mediar o debate. Todos podem se manifestar, todos podem e devem fazer perguntas, né? Vamos combinar o seguinte, a gente faz essas perguntas pelo chat, se for necessário eu vou verbalizando essas perguntas depois. As perguntas eu vou pedir que sejam direcionadas a quem dê direito, então, que não ocorra aquela pergunta assim, eu queria saber dos autores, o que eles pensam sobre o Watchmen. Pronto, acabou a tarde, vai ficar 15 pessoas falando de Watchmen. Olha, eu queria saber do Elbert especificamente, né, e da Michele, o que eles acharam sobre, então que vocês façam essa pergunta mais ou menos direcionada para um ou no máximo 2 autores, mas seja bem direcionada e que a gente se policie em tentar fazer respostas mais objetivas para poder circular um pouco mais rápida a dinâmica dessa sala, tudo bem? Qualquer coisa a gente vai se ajustando aí, mas é mais ou menos essa a ideia. Roberto, eu passo para você a palavra então. Obrigado, Paulo. Começar dizendo que eu gostei de todas as apresentações. O Paulo tem o mérito de ter colocado todas essas apresentações na mesma sala, porque elas dialogam umas com as outras. Eu queria só ressaltar um ponto para a Emanuele e para o Gustavo, que vocês tratam o quadrinho como mídia. Vários teóricos americanos, desde o McLuhan até alguns mais recentes, continuam falando dos quadrinhos como mídia. Na verdade, os quadrinhos são um produto cultural, um produto midiático, que são difundidos em diversas mídias. Jornal, revista, álbum, internet. Cada uma dessas mídias tem o seu suporte. Jornal, revista, álbum, suporte papel. A internet e o suporte digital. Então, eu acho que vocês poderiam pegar da apresentação do Jameson e do José Arley essa fundamentação teórica que eles colocaram para usar esses termos de uma maneira mais correta. Então, acho que a apresentação do Jameson e do José Arley, quando eles citam aquele teórico, cujo nome não me lembro agora, ele dá
essa perspectiva do quadrinho como produto midiático, fala da Lars Ellerstrom. Obrigado, Jameson. Você sabe quando vai ser lançado o livro dele? Não? No Brasil? Esse ano? O título, você sabe? Modalidade das mídias 2. Então, fica a dica aí para a Emanuele e para o Gustavo, né, pegarem esse referencial teórico. Então, quem tem alguma questão a fazer a algum dos apresentadores, o Elbert tem uma pergunta para o Gustavo. Agora saiu. Você leu a pergunta, Paulo? Roberto, eu vou deixar você centralizando, pode ser? Você vai arguindo, É que eu achei que você não tinha acabado as suas arguições para o 5. Veja como você acha melhor fazer. Se você quiser ler as perguntas, se você quiser você formular as perguntas, fique à vontade. Eu estou procurando aqui a pergunta que foi feita para o Gustavo. Eu posso ler a pergunta. Pode sim. Pode. O Albert perguntou, vocês apresentaram um ótimo trabalho, a construção é coletiva. Quando vocês pensam em um mestrado, como fica isso? Levando em conta que o projeto deve ser feito por um indivíduo. Quem vai discutir esse trabalho no mestrado, ou então seja com o mesmo projeto? Então, na verdade, não é um trabalho conjunto com o mestrado. Nós teremos temas diferentes, mas que dialogam com esse assunto. No meu caso, eu pretendo falar sobre narrativa transmídia no videogame, estudar como funciona a narrativa transmídia especificamente no videogame. Porque hoje em dia eu vejo o videogame como a maior força que move a narrativa transmídia para frente, porque os jogos cada vez mais passam de produto para serviço, então eles precisam muito da transmídia para receber interesse. Então é isso que eu quero trabalhar. Assim, a parte da transmídia com ele, a parte do quadrinho é comigo. Já é o segundo ano que a gente está nesse seminário aqui, nesse congresso, e a gente participou do congresso da Mackenzie, levando John Wick e os quadrinhos do ano passado. Então, provavelmente, quem vai ficar com essa parte do quadrinho sou eu. Aí tem essa aqui. Eu gosto muito desse tema e vendo a contribuição de vocês, tem muito mais espaço para falar, tem muito mais coisa para trazer para esse trabalho. Então, provavelmente, eu vou ficar com esse. Provavelmente o do John Wick, que é um trabalho que eu gostei muito de fazer, porque a gente descobriu que o filme do John Wick, ele tem muita coisa que ele traz dos quadrinhos. É uma relação incrível, de uma questão estética, uma relação incrível. E eu acho que eu vou ficar com essa parte. E também, gente, perdão, é porque alguém tinha feito uma pergunta pra gente mais cedo no chat e a gente deixou para responder agora. Se vocês não se importarem, claro. A gente responder de uma vez. Vamos ver. Foi Da Maria? Foi, acredito, da Maria. Isso. Maria Cândida. Ela perguntou como vocês analisam isso em relação ao que é canônico ou não. Quando uma personagem do Overwatch foi revelada gay, em um dos quadrinhos, foi um sofá, e alguns fãs decidiram simplesmente ignorar essa informação porque estava no quadrinho e ela não é discutida no game, que é a mídia central. Posso? No caso do Overwatch, especificamente, ele tem um ponto central muito claro. O trabalho que a gente definiu, como a gente falou no texto, um ponto central que seriam as obras de suporte da narrativa transmídia específica. Por exemplo, no Star Wars, o que a gente decidiu que é canônico ou não, que vai de encontro com a narrativa dos filmes, que são um ponto central. Se tiver uma obra transmídia que no mesmo universo Star Wars não vai contra o que está no filme e não pode ser considerado no mesmo universo. Praticamente nenhum videogame do Star Wars, ou todos pelo menos, porque quando eu fui fazer a tabela, eu parei para checar praticamente tudo, levou um tempo enorme. Então, eu não consegui encontrar no Star Wars nada do videogame que for clássico, eles estão no mesmo universo quando eles fazem coisas diferentes. No caso do Overwatch, é um pouquinho separado, porque o Overwatch ele foi um jogo feito para transmídia. Ele é feito especificamente para transmídia. Ele é um jogo
que ele não é especificamente esse tipo de jogo, porque esse tipo de jogo é um tipo de jogo que entrega um serviço e não um produto. Ele é um jogo competitivo multiplayer online. Ele não quer entregar uma experiência para um jogador, ele quer entregar uma experiência para vários jogadores. E botar narrativa no meio disso é muito difícil, porque os jogadores têm que estar na gameplay, na jogabilidade. Então eles falam toda a questão da história e da narrativa fora do jogo. Isso não é discutido no jogo por causa disso. É a intenção do pessoal dos criadores do Overwatch. No caso, eu cheguei ali em uma entrevista do Michael Chu, que ele é o diretor de narrativo de Overwatch. Eu acredito que eu ainda tenha. Se quiser, eu posso passar. Porque eles têm mesmo essa separação do jogo e dos conteúdos. Mas, pelo fato de ter causado bafafá e pelo fato de ter causado alguma coisa na comunidade, já mostra um pouco do que a gente estava querendo falar sobre como mídia de suporte, o quadrinho é importante para você discutir o ponto central e para você discutir a comunidade, para você interagir, como elas dialogam, se dialogam. Foi com isso, mas a gente tem mais material, se você quiser. Eu vou deixar o meio da gente. Obrigada, gente. Tem mais uma pergunta para vocês. Eu gostei muito dessa divisão que vocês fizeram entre a mídia central e o de suporte. Eu acho que é uma boa definição para trabalhar com a transmídia. A Michele Delbon pergunta para vocês: quando vocês dizem trabalhar com transmídia, consideram também o estudo de intermídia, já que os dois temas dialogam também? Caso sim, a UFSCar, de São Carlos, Universidade de São Carlos, tem um grupo de pesquisa muito bom sobre intermedialidade, mas não sei se o grupo está se encontrando virtualmente no momento. A gente procura saber, não tem problema. Mas é porque, assim, sim, porque assim, a gente está acabando de sair da graduação, a gente se encantou por esse universo de transmídia, atrás da gente aqui tem uma infinidade de quadrinhos. Maior parte transmídia. Maior parte transmídia. E, assim, a gente, por estar no curso de publicidade e propaganda e aprender muito sobre mídia, sobre a convergência das mídias, a gente quer muito participar desse tipo de coisa, então eu agradeço demais pela indicação. Sim, a gente pretende trazer esse tipo de assunto para as nossas produções conjuntas, que a gente vai trazer para os congressos. Muito obrigado. Obrigada, gente. Mais alguma coisa? A pergunta a gente faz no chat. Tá bom? Tá, então agora as próximas perguntas, quem quiser fazer alguma pergunta para o Gustavo Manoeli ou para qualquer outro dos apresentadores, utilize o chat. Paulo, você tem alguma pergunta para fazer para algum dos apresentadores? Uma pergunta para o Klaus, para Maiara e para as orientandas dela. A pesquisa aborda... Eu só estou fazendo para os dois porque o tema é o mesmo, que é tiras no Instagram. Uhum. Vocês entendem que por mais que as redes sociais agora viraram uma plataforma de difusão de quadrinhos, né? Essa pergunta para os dois apresentadores, os quatro, na verdade, que são 3 e 1. Elas acabaram servindo de janela para a veiculação de quadrinhos hoje pela facilidade, enfim. O fato de a rede social ser tendencialmente uma mídia, vamos chamar assim, pequena, o formato da tela é pequeno, a rede social é pequena, enfim, ela acaba privilegiando alguns quadrinhos mais curtos, a saber, charge, cartoon e tira. Não estou nem entrando no meme na discussão aí, mas charge, tira, cartoon. Vocês entendem que começa a haver uma tendência de vinculação de gêneros mais curtos dos quadrinhos às redes sociais? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, apesar de, dependendo da rede social, você modificar a forma de apresentação do conteúdo, como acontece no Instagram, você tem 3 quadrinhos, você faz em 3 telas, por exemplo, leitura, na 4ª você junta as 3 telas, que é o exemplo que o Klaus colocou num sábado qualquer. Nesses casos, apesar de haver essa forma de exposição, o formato da tira acaba sendo modificado, quer dizer, ele tem uma marca que é conhecida como tira, senão nem como tira seria chamado. Se o formato acaba sendo modificado, não sei se vocês entenderam a ideia da pergunta aí.
deixo para vocês responderem. Eu entendi, sim. Foi uma pergunta muito boa. Eu acabei que eu comecei falando de todo mundo. Mas na minha visão, Paulo, tanto que quando eu comecei a trabalhar com esse quadrinho, a gente tinha uma hipótese de que a gente estava diante de uma possibilidade nova, além da tira, né? Por conta dessas modificações que a plataforma fazia em alguns casos, né? Tanto a questão de quebrar a tira em diversos quadros, quanto a integração das possibilidades do meio, né? Mas uma coisa que, pelo menos nas investigações que eu, Natália, Camila e as outras voluntárias fizemos, a gente identificou que, apesar das possibilidades, assim como acontece em grande parte dos quadrinhos digitais, eletrônicos, nem sempre elas são utilizadas. Uma coisa que a gente tem observado que acontece muito, aí eu não sei se o Klaus observou isso também, apesar de se ter a tirinha quebrada, mesmo os artistas que fazem isso, eles ainda postam a tirinha completa, ou na primeira imagem do carrossel, ou na última, ou posta só ela completa, que é o caso do Paulo Moreira, que ele apresentou. E a nossa hipótese agora é que eles têm essa opção pela imagem com a tirinha completa, né, justamente pelo fator de viralização. E é muito mais fácil você repostar ou printar a tela para mandar para alguém da tirinha só, né, do que você printar 4 quadrinhos separados. Eu esqueci qualquer outra pergunta. Sim, da preferência por gêneros menores. Eu acho que, como é uma coisa mais instantânea, o que a gente tem observado é uma tendência a se ir para o lado dos gêneros mais curtos, vamos dizer, sim. Eu acho que dos perfis que a gente analisou, poucos têm tirinhas que tenham uma sei lá, duração maior do que 4. Eu acho que o Paulo Moreira é um dos únicos que faz 9, mas mesmo assim, quando ele faz 9, é uma tela cheia com as 9 separadas. Eu acho que só a única pessoa que eu me lembro que fez alguma tentativa de algo diferente da tirinha foi a Elô D'Angelo. Ela chegou a postar uma época algo que ela chamou de romance gráfico, tanto que ela publicou impresso depois. Mas ela postava capítulos, então era um pouco mais extenso. Eu não sei se Natália ou Camila querem fazer algum comentário sobre isso. Não, professora, tudo certo. Essa é a típica resposta de um aluno, né? Tudo certo, professora. Não, tá tranquilo, você falou. Tá, como a pergunta também, o professor também direcionou a pergunta para mim, eu vou dizer que eu concordo basicamente com tudo que a Mayara falou. Eu não, obviamente, não posso falar que eu verifiquei todos os artistas que publicam no Instagram, isso teria que fazer um levantamento muito maior, mas eu acho que não é essa a pergunta do professor, né? De fato, há uma preferência para compartilhamento de tiras de charges ou de, enfim, capas e tudo mais, e não uma HQ maior, de várias páginas. Mas é o que eu falei também na hora da apresentação. Isso hoje, né, no recorte que a gente faz em 2020. Existe a possibilidade de daqui a algum tempo o Instagram permitir, sei lá, 25 páginas num formato, sei lá qual, para todo mundo conseguir ler? Sim, existe essa possibilidade. O que a gente está fazendo o recorte de hoje, e o recorte de hoje são esses formatos pequenos que não conseguem permitir, por exemplo, a publicação de, como o exemplo que o professor adora, de Watchmen. Não dá para publicar o Watchmen no Instagram em uma publicação só. O formato do suporte não permite que isso aconteça. Então, hoje, o que a gente tem são esses formatos menores. E a outra pergunta sobre a modificação, eu acho que existe sim uma modificação. Porque a partir do momento que se tem uma quebra de requadros, que os requadros aparecem ou não, e que quem tem que passar de um quadro para o outro é o leitor arrastando com o dedo ou pelo computador clicando numa setinha, por exemplo, isso já muda muito a leitura. Isso é uma quando a gente fala na linguística textual, né, as pistas são modificadas. O leitor ele tem que fazer uma inferência maior, ele pode não ver a tira completa e passar porque ele não se agradou pelo primeiro quadro. Então,
tudo isso modifica a leitura para o leitor. É o que eu acredito, pelo menos. Não sei se eu respondi a pergunta. Paulo? Respondeu sim. Não, obrigado aos dois, aos quatro, na verdade. Tem uma pergunta do Gustavo para a Michelle e para o Elbert, que é sobre a questão dos mechas. Se vocês inseririam os mechas no ambiente do Cyborg na pesquisa. Oi, estão me ouvindo, pessoal? Estamos ouvindo você e também alguém de fundo aí, mas estamos ouvindo bem, sim. Vou fazer um comentário, Michele, aí depois você comenta também a sua perspectiva, tá? Excelente pergunta, né? E aí essa questão do mecha, esse flerte com a categoria robô, ela pode ser inserida, mas ela é uma problemática muito grande, né? Porque o mecha, no geral, assim, com o público geral, é entendido como robô. E aí, se você quiser tentar entrar nessa superfície de estudos de robôs, você tem que, de repente, chamar o Asimov para conversa também, e outros teóricos, assim. Então, inicialmente, a gente está pautando a ideia na Haraway, né? Nessa metáfora que ela está entendendo como ciborgue. Mas, assim, na minha perspectiva, fica essa anotação aí do mecha como possível extensão. Eu entendi a maneira que você quis colocar, né? A partir do momento que o ser humano controla a máquina, faz parte do comentário que ela fez sobre a extensão. E aí, não sei, Michelle, o que você acha aí da questão? Olha, eu já vi várias teorias, inclusive usando o Astro Boy, né, que acho que foi o primeiro ciborgue, aí, ou robô, depende de como a gente vê, dos mangás. E há teorias que dizem que quando você, né, o personagem se junta a um robô tendo extensões de braços ou de pernas robóticas, ele, na verdade, está fazendo um retorno ao pai, ou se tornando um adulto, porque a gente vai falar sobre maturidade também. Mas eu também já vi essa distinção de se é grande e usado para batalha, é mecha, se tem formato humanoide e tamanho de humano, é considerado ciborgue. Então, realmente seria que a gente usou aqui a teoria da Haraway, porque ela também tem tamanho humano, embora ela seja uma máquina de luta. Então, a gente fica aí nesse impasse de que teoria usar, porque ela se encaixa em muitas, né? E a gente está falando também de ocidental com uma visão oriental, a gente fica um pouco complicado. A gente achar uma teoria que caiba em tudo. Para o Japão, é mecha, né? Para Haraway é ciborgue. Então, vai depender do teórico que a gente pegar para conseguir encaixar isso. A gente achou a Haraway que casava mais também, okay. Que é um retorno ao pai e etc. Não sei também se eu respondi. Respondeu. Quer dizer, depende muito do autor que vocês pegarem para dar suporte ao trabalho de vocês. Eu gostaria de fazer uma observação para quem está pesquisando quadrinho na internet, a webcomic. Duas possibilidades para desenvolver trabalho no futuro. A primeira seria a partir dos autores que fazem quadrinhos, tiras na internet. Então, fazer um trabalho voltado para produção, como é que os autores pensam esteticamente, do ponto de vista narrativo. Esse seria uma possibilidade para desenvolver um trabalho na sequência. Uma outra possibilidade seria com o público, fazer uma pesquisa usando os próprios meios digitais para atingir o público leitor dos quadrinhos na internet e fazendo talvez um grupo focal com 10 pessoas, mais ou menos, tratando desse assunto. Acho que daria também uma boa pesquisa a respeito de quadrinhos no ambiente digital. Mais alguma pergunta, gente? Mais alguém quer fazer pergunta para os apresentadores? Selvi, você tem alguma pergunta?
O Selby já saiu? Ô, Selby, você tem alguma pergunta para fazer para os apresentadores? Acho que não. Eu sei que tem quadrinho Disney na internet, se não me engano, é um banco que está dando suporte econômico. Você sabe alguma coisa disso? As edições digitais. Tem edições digitais de quadrinhos Disney na internet. Parece que tem um banco patrocinando. Então, não sei se você sabe alguma coisa a respeito disso. Não estou sabendo, não. O banco? Tem uns digicomics da Disney, gratuitos, se não me engano. E quem está patrocinando... Mas não aqui no Brasil. Aí eu não sei. Você chegou a ouvir algum eu acho que tinha um teste na Europa disso, né? Mas aqui no Brasil acho que não, pelo menos eu não estou sabendo. São quase assim, edições especiais digitais que são disponibilizadas gratuitamente na internet. Daqui eu não estou sabendo, não. No Brasil, não. Não? Então tá. Essa é uma boa pergunta para a gente fazer para o Fernando na próxima sessão, né? A sessão dele vai estar lá. Ele está aqui também. Que bom. Bom, mais alguma pergunta, gente? O pessoal está trocando e-mails aqui no chat, né? Teve alguém que deixou uma... Licença, professor. A Emanuele fez uma pergunta aqui que cabe, na verdade, foi direcionada para mim, mas cabe, acredito eu, para a Maiara também. Ela perguntou se eu estou indo atrás, por exemplo, dos stories do Instagram para pesquisa. Eu estou muito no começo da pesquisa ainda, comecei a pensar nisso faz um mês, mais ou menos, então eu não pensei em olhar os stories. A Maiara até respondeu aqui no chat também que, em geral, os artistas têm publicado a tira que eles publicam no feed, eles publicam também no stories. Eu percebi isso, mas não fiz levantamento nem nada. Então, só para dizer que, assim, já para todo mundo aqui da sala, não sei se está todo mundo acompanhando o chat, que eu ainda não fiz esse levantamento, não percebi se tem alguma diferença, então é só para deixar claro. Não sei se a Maiara quer complementar também. Eu posso fazer um complemento. Uma coisa que eu observei quando a ferramenta de Stories foi lançada, já vi, eu acho que foi em 2016, já vi alguns artistas usando o Instagram como ferramenta, como suporte, né? Mas não tantos quanto existem hoje em dia. Eu lembro que alguns artistas experimentaram com o formato. Um que eu lembro que fazia isso muito era aquele, um em inglês até, nos Estados Unidos, chama Adam Ellis. Ele usa bastante essa questão do stories, até mesmo do vídeo integrado à tirinha. Só que depois de um tempo, eu acho que a Elo D'Angelo no Brasil usa também, né? Só que o que eu verifiquei é que a maioria dos artistas que usam os stories, ou eles replicam os quadrinhos, né? Os quadros que já vão para o feed, ou eles usam para convidar as pessoas a irem para o feed, né? Como um link para a pessoa acessar a tirinha, ou, enfim, qual seja o outro formato exclusivo integralmente. Eu vi que a Emanuele disse que tem uma artista que faz só para stories. Você pode passar o nome? Que eu fiquei curiosíssima. Roberto, você tem mais alguma pergunta para os debatedores? Roberto, você está sem áudio. Desculpa. A Selby está fazendo uma pergunta aqui. Selby, faça a pergunta verbalmente. Então, eu acho que foi o trabalho da Maiara, pelo que eu entendi, eu acho que é de iniciação científica, é isso? Eu queria saber se é um grupo de quadrinhos na universidade, como que ele está inserido?
Então, que nem eu havia até mencionado no começo, só que eu acho que você tinha tido um problema e não pôde entrar, né? Esse projeto a gente começou em 2019, né? Comecei com a Natália, que está aqui, depois a Camila entrou também, e algumas outras alunas. No momento, a gente ainda não. Eu tenho planos de estender isso, mas ainda não temos muita coisa, porque a gente está num campus até pequeno agora, que nós conseguimos expandir para outros projetos de pesquisa também, e até mesmo projetos de extensão universitária, né? Que nós estamos inseridos no Instituto Federal, lá na cidade de Resende. Então, há projetos de se ampliar isso no futuro, mas no momento estamos somente, né, essa pesquisa dentro do projeto de iniciação científica. Eu quero muito conseguir expandir isso. O Fernando está respondendo aqui que o programa de quadrinhos digitais da Disney faz parte de um aplicativo infanto-juvenil do Bradesco. Mas são todas histórias já publicadas em revistas. Então, tem no Brasil. Mais alguma pergunta, gente? Então, vamos encerrar por aqui essa sessão. Às 16h30 nós vamos ter mais duas salas. Uma sobre quadrinhos, história e literatura, que é a sala 3, e a sala 4 sobre quadrinhos e educação. Então, eu convido vocês a seguir para essas salas às 16h30. A gente vai ter apresentações, né, como foi aqui, e seguido de debate. Eu agradeço a todos os que participaram, os que apresentaram, os que assistiram, os que fizeram perguntas, e a gente se encontra virtualmente ainda nessas cyberjornadas.